Muito bom dia a todos. Permitam-me que comece com uma nota particular. Numa conferência onde vamos falar, por seguro, muitas vezes, da necessidade de os gases de estufa reduzirem, também era a altura de falarmos em os púlpitos subirem, e penso que o Presidente da Câmara do Porto concordará comigo. Eu queria começar por cumprimentar o Presidente Rui Moreira, que é nosso anfitrião, nesta magnífica cidade do Porto, a Ana Paula Vitorino, Presidente da Autoridade Liberal de Transportes, e aos dois pela organização deste congresso, que terá também uma versão Lisboa. Queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da área metropolitana do Porto. Permitam-me um cumprimento especial a que não resisto ao professor Valente Oliveira, aqui presente, e nestas pessoas cumprimentava, de facto, todos os presentes. Como digo, queria saudar a AMT pela organização deste congresso, onde se vamos debater desafios da mobilidade nas áreas metropolitanas. Este é um fórum de especialistas, de debate de ideias, um fórum rico de conhecimento, e por isso mesmo aquilo que eu mais espero deste fórum são os contributos úteis que daqui sairão e que serão, por certo, instrumentos muito importantes para apoio à decisão das políticas que temos que adotar. Já ninguém tem dúvidas. O direito à mobilidade é mesmo hoje um direito fundamental. Não resisto a repetir algo que já disse noutras circunstâncias. Se o nosso Sérgio Godinho tivesse de reescrever a canção Liberdade, ele, por certo, acrescentaria a palavra mobilidade aos outros motes da paz, do pão, da habitação, da saúde e da educação. Se, por certo, a rima não seria muito fácil, mas ele teria engenho suficiente para acomodar no contexto destes valores de liberdade. E, de facto, só é livre quem tem condições de chegar ao trabalho a horas, quem consegue deixar os filhos na escola sem atrasos, quem consegue aceder a uma unidade pública de saúde, se tiver disso necessidade. É por isso um dos maiores desafios que temos pela frente, este da alteração e da melhoria dos nossos padrões de mobilidade, para que esta seja cada vez mais para todos. É um desafio difícil, já que foi dito e bem o sabemos, mas é um desafio muito virtuoso. É um desafio virtuoso porque, para lá de resolver o problema que acabo de enunciar, traz consigo contributos para a melhoria e resolução de outros problemas para a melhoria da nossa vida. E porquê? Porque, de facto, a eficácia da mobilidade, nos termos em que hoje se desenha, traz otimização de recursos e, por isso, traz menos consumos, traz ainda a utilização de recursos mais amigos do ambiente e, portanto, contribuindo para a resolução de um problema que a todos nos preocupa. Para cumprirmos as metas climáticas a que nos comprometemos, temos mesmo que fazer esta transformação num setor que, pela negativa, tanto contribui para a pegada ambiental. Mas é também um desafio virtuoso porque a eficácia da mobilidade é a economia de tempo, seja no transporte de passageiros, seja no transporte de bens, sendo ambos fatores de incremento de competitividade económica. É um desafio económico, é um desafio virtuoso, porque economia no tempo dos transportes é ganho de qualidade de vida, valor fundamental numa sociedade que se quer moderna e onde vale a pena viver. Sim, ter uma mobilidade eficiente, ambientalmente sustentável e em condições de dar resposta às necessidades de cada um de nós é um desafio que todos nós, em conjunto, temos que responder. Mas, pergunta habitual, e como é que resolvemos este problema? Eu acho que o acrónimo inglês, o ASIO, o Avoid, Shift and Improve, no fundo, evitar, transferir ou mudar e melhorar, sintetiza bem aquilo que temos que fazer. São três as ideias-chave. Temos de evitar viagens desnecessárias, temos de transferir deslocações, temos de melhorar a eficiência tecnológica e energética do ecossistema. Quando digo que temos que evitar deslocações necessárias, aí ficou muito evidente no período da pandemia que, com o apoio de todos os instrumentos digitais que hoje temos, se torna possível realizar reuniões e outro tipo de eventos em muitas situações, evitando essas mesmas deslocações. Mas também o planeamento das cidades. Esse é um tema, enfim, menos debatido, e o urbanismo devem ser pensados cada vez mais numa ótica de proporcionar uma organização da vida das pessoas que evite, que reduza o número de deslocações necessárias. Temos que transferir deslocações. É preciso atrair mais pessoas para o transporte público, que deverá ser, sem dúvida, a espinha dorsal deste complexo ecossistema que é a mobilidade. E para isso precisamos de boas infraestruturas, de boa oferta de transportes públicos, que sejam regulares, que sejam pontuais, com qualidade e conforto,
que tenham bons interfaces, num dia como hoje, com esta chuva, é mais do que evidente essa necessidade, e pondo ao serviço disto mesmo a inteligência do Mobility as a Service, e claro, não nos esqueçamos, tem que ter um preço acessível. Temos de melhorar a eficiência tecnológica e energética dos meios usados, num esforço de descarbonização indispensável à habitabilidade do nosso planeta, sendo por isso que no Plano Nacional de Energia e Clima, até 2030, o setor dos transportes deverá reduzir as suas emissões em 40% e atingir uma incorporação de renováveis de 20%. É com estes objetivos em mente que nós temos trabalhado, tentando adotar medidas que abrangem todo o país e das quais, naturalmente, a área metropolitana do Porto também tem sido território-alvo. E de que medidas vos falo? Temos apoiado a descarbonização dos modos de transporte e o incremento da sua capacidade e abrangência territorial, de que são exemplo o investimento de 165 milhões de euros em autocarros e navios elétricos. Muito brevemente, a área metropolitana do Porto, em particular a STCP, beneficiou já de apoios do PSU nesta matéria e, muito brevemente, através de uma candidatura que já é aprovada ao PRR, serão financiados mais 48 autocarros e 24 postos de carregamento elétricos. Temos investido nas infraestruturas mais de 1.700 milhões de euros em infraestruturas nas redes de metros das áreas metropolitanas, com origem no PSU, no Fundo Ambiental, no PRR, dos quais mais de 800 milhões estão alocados, e grande parte já em curso, na área metropolitana do Porto. Falamos da linha rosa, da extensão da linha amarela, do futuro BRT, da futura linha Rubi, segunda ligação a Gaia, e, por certo, em breve serão anunciados investimentos que darão continuidade a este plano de expansão das redes de metro, metro e modos similares nas duas áreas metropolitanas. Criamos o apoio à redução tarifária, o PART, um programa inédito cuja aplicação possibilitou uma expressiva redução dos custos de utilização de transporte público, o que se traduziu num forte aumento do seu número de utilizadores. Os números de 2019 não deixam qualquer margem de dúvida sobre o sucesso desta medida, mas sabemos que a pandemia foi um revés na dinâmica deste crescimento de procura, com consequências para a sustentabilidade financeira das operações de transporte, sustentabilidade esta, ainda por cima agravada agora pela escalada dos preços dos combustíveis desencadeada pela guerra da Ucrânia. Mas procuramos minimizar estes impactos e, para tal, foram alocados 384 milhões de euros em verbas extraordinárias do Orçamento de Estado, 94 em 2020, 190 em 2021 e mais 100 milhões de euros em 2022, para assegurar a manutenção e a continuidade de todos os serviços de transporte essenciais. Também atribuímos apoios extraordinários ao setor dos transportes públicos de passageiros, com vista à mitigação dos efeitos da escalada de preços dos combustíveis. Entre novembro de 21 e setembro de 22 foram destinados quase 48 milhões de euros de apoio aos autocarros e mais de 11 milhões de euros para veículos ligeiros e táxis. Mas não ficamos por aqui. Sabemos bem que continuamos num período difícil e, no âmbito das medidas excepcionais para apoiar o rendimento das famílias, o Governo já determinou o congelamento do preço dos espaços de transportes públicos e dos bilhetes da CP durante todo o ano de 2023, mas assegurando, obviamente, a devida compensação às empresas que prestam o serviço e às autoridades de transporte. O transporte público é essencial e o alargamento do seu hinterland depende também de outros tipos de mobilidade. Ao nível da mobilidade ativa, elemento essencial para promover também a descarbonização e ampliar, como digo, a área de influência do transporte público, elaborou-se, colocou-se e está em marcha a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2030, que, a ser concretizada, permitirá uma redução de emissões de CO2 de 250 mil toneladas até 2030. É um processo em curso, complexo, com múltiplos agentes a fazerem parte do desenvolvimento desta estratégia. Estamos a acompanhá-la, ainda hoje mesmo terei uma reunião de acompanhamento desta estratégia e estamos a tomar medidas para tentar de conferir órgãos mais executivos que permitam acelerar a sua implementação. Muito em breve será apresentada a Estratégia Nacional para a Mobilidade Pedonal, que tem como mote "Somos todos peões", e que trará um conjunto de medidas destinadas a promover esta forma de mobilidade, com vista a que até 2030 haja um aumento de 35% da cota modal das deslocações pedonais. Ao nível da mobilidade partilhada, também é importante no ecossistema, será aprovado, muito em breve, um novo regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros em Táxi, que possibilitará, por um lado, a reorganização e modernização deste setor. Esta revisão
da legislação foi feita em plena sintonia com o setor. E este regime consagra mais poderes para as autoridades de transporte e enquadra a tão necessária possibilidade de uma organização e gestão supramunicipal do táxi, para evitarmos tantas viagens em vazio, hoje resultado das limitações legislativas. Vamos também rever a lei dos TVDE, são um ecossistema, são uma parte, são um modo de transporte também com o qual temos que conviver e que temos que avaliar a lei 45/18 e ver em que medida podemos melhorar o seu funcionamento. Transporte público é a chave do problema, os complementos com este tipo de modalidades também, automóveis continuam a existir. Já ouvimos aqui falar de medidas para limitar a sua utilização, mas alguns terão sempre mesmo que existir. E por isso, ao nível da modalidade elétrica, estamos a criar incentivos fiscais e monetários à aquisição de veículos. Criou-se uma rede de postos de carregamento nacional, existindo já postos de carregamento em todos os 308 municípios do país. Temos uma rede de carregamento estruturada, se usa de forma fácil, como quem usa um multibanco, reconhecida e elogiada em toda a Europa. Temos que continuar este trabalho, pois queremos que cada vez mais os automóveis que existam sejam movidos a energias verdes e precisamos do apoio imprescindível dos municípios, pedindo-lhes que criem procedimentos que permitam a instalação ágil dos postos públicos de carregamento de veículos elétricos nos seus territórios, promovendo, por exemplo, locais pré-licenciados para a instalação destes postos e criando regulamentos e taxas mais adequados aos modelos de negócio dos operadores e às necessidades dos utilizadores. Temos hoje uma avidez grande por parte de investidores privados para a instalação destes postos. É um modelo de negócio que se verificou ser rentável e que precisa de ser agilizado do ponto de vista processual. Meus senhores e meus senhores, o ecossistema da mobilidade em modo público e partilhado é complexo. Todos os investimentos que em conjunto estamos a fazer serão em vão, porém, se não tornarmos óbvias as vantagens da sua utilização. É necessário descomplexificar a utilização do transporte público, tornar as redes mais legíveis, informar melhor, permitir um acesso mais fácil. Temos para isso que ter mais ambição na digitalização do setor, sendo certo que a eficácia de medidas desta natureza será tanto maior, quanto maior for a sua uniformização no país e abrangência territorial. Sabemos todos muito bem a importância do que nos traz aqui. O direito à mobilidade, já o disse, é hoje um direito fundamental. Só assim teremos maior coesão territorial, uma economia mais justa e sustentável, mais inclusão social e maior igualdade de oportunidades para todos. Acho que só assim teremos um futuro desta nossa casa comum, onde vale a pena viver. Esse futuro é coletivo e está em boa parte nas vossas mãos. Está bem entregue. Bom trabalho, boas jornadas.